principal obstáculo, não só ao aprendizado da filosofia, mas a todo progresso intelectual pessoal, não é um obstáculo de ordem intelectual, tá certo? Mas de ordem psicológica e moral. Que se a pessoa não tem, vamos dizer, a estrutura de caráter necessária para essas atividades, por mais que ela estude, não vai adiantar, tá certo? O primeiro motivo pelo qual eu digo isso é o seguinte: você estudar e você descobrir coisas, você avançar no mundo do conhecimento, é saber coisas que outras pessoas não sabem. Isso é por definição. O que quer que você tenha estudado, as pessoas que não estudaram aquilo não sabem. E, não só nesse curso, mas qualquer curso de filosofia, qualquer curso de ciência em alto nível, você vai adquirir conhecimentos que, para a totalidade das pessoas do meio que você frequenta, são absolutamente inacessíveis. Ora, saber o que os outros não sabem modifica completamente o teor das suas relações com eles. Não é isso? Então, sempre lembrar o negócio do William Hazlitt, as desvantagens da superioridade intelectual. A primeira desvantagem é que as pessoas não te compreendem como compreenderiam alguém do nível delas. Tá certo? Muitas vezes eu reparo que alguns alunos sofrem com isso, porque simplesmente não estavam avisados de que saber é saber o que os outros não sabem. Tá certo? Então, esperavam que os seus, vamos dizer, amigos, que, desprovidos de qualquer interesse intelectual superior, continuassem a compreendê-los e amá-los como faziam antes. Eu digo, isso é absolutamente impossível. Isso não existe. Então, num primeiro momento, sentindo-se então rejeitados pelos seus meios, pelo seu meio, as pessoas ou carregam, vamos dizer, uma solidão terrível, se sentem angustiadas, ou então buscam algum outro grupo de referência. Já vou voltar a este assunto daqui a pouquinho. Certo? Mas, por enquanto, deixa eu dizer como é que a aquisição de conhecimento, como é que a elevação do seu nível intelectual modifica as suas relações com outras pessoas. Né? Então, Goethe dizia que o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora na agitação do mundo. Então você sempre tem que levar em conta esses dois pontos. E, pela minha observação, o desenvolvimento do caráter é o mais importante. Tá certo? Porque sem ele você não tem a resistência para o aprendizado. Quando você começa a aprender coisas, a ler coisas, dizer que a sua própria personalidade não está suficientemente sólida para aguentar, você vira uma espécie de monstro de duas cabeças. Tá certo? Você vira uma pessoa, vamos dizer, com um desenvolvimento intelectual, entre aspas, né, relativamente grande, colocado sob uma alma de criança, uma alma pueril. Então é claro que a alma pueril não entende as implicações daquilo que ela mesmo está sabendo. Então, é ridículo um sujeito que é capaz de, sei lá, discutir Kant ou Hegel, mas que, ao mesmo tempo, não é capaz de administrar sua vida, não é capaz de se relacionar com as pessoas de uma maneira adulta. Tudo isso é muito feio. Isso cria personalidades disformes realmente caricaturais. Né? E, infelizmente, no Brasil, como a atividade intelectual é precária, é incipiente, a maior parte das pessoas que se dedicam a ela são exatamente assim, quer dizer, são personalidades disformes. São pessoas que têm, vamos dizer, um certo conteúdo de leitura, certa capacidade de raciocínio verbal, mas que não têm estofo suficiente para arcar com a responsabilidade daquele conhecimento. Então, evidentemente, viram caricaturas. Tá certo? Como essa caricatura é o que predomina em certos meios, sobretudo na universidade, é ela que dará a projeção social da ideia de intelectual no Brasil. Tá certo? Então, e é evidente que nós não podemos nos deixar guiar por essa caricatura, não é isso que nós queremos ser quando crescemos. Né? Então, um ponto fundamental para esse aprendizado
é que você aprenda a se relacionar com as mesmas pessoas com quem você se relacionava antes, com os mesmos meios sociais, só que de uma outra maneira. Antes você era um igual, as pessoas gostavam de você porque sentiam que você tinha os mesmos objetivos, os mesmos valores, a mesma linguagem, as mesmas preocupações, as mesmas emoções, etc. Então havia aquela identificação fácil desde um primeiro momento. Mas a partir da hora que você começa a ter outros conteúdos e outras preocupações que eles não compreendem, você já está no meio destas pessoas como alguém que está investido de uma responsabilidade para com eles. Então, regra número 1. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de compreender você. Você é que tem a obrigação de compreendê-las. Isso é absolutamente fundamental. Não espere compreensão. Dê compreensão. Compreensão significa paciência com a burrice alheia. E, ao mesmo tempo, nenhuma cumplicidade com a burrice alheia. Se as pessoas não te compreendem, bom, você as compreende. Então, você está colocado como se fosse um pai perante seus filhos, ou como se fosse um psiquiatra perante os seus louquinhos, ou um professor perante os seus alunos de primeiro ano primário. As pessoas estão se tornando crianças em relação a você. Se você não assume essa diferença de nível de consciência, agora você não amadurece. Primeira função de uma elite intelectual é restaurar a língua portuguesa. Essa restauração não acontecerá se nós não começarmos pelo essencial, que é a restauração do sistema de verbos. A língua portuguesa no Brasil é a única que na história do Ocidente perdeu duas pessoas verbais. Perdeu a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Obrigando-nos, então, a rodeios, né, para distinguir se você está falando da própria pessoa que está na sua frente ou de um terceiro. Porque se nós não temos o tu e o vós, acabou a possibilidade de comunicação. Então, você começa a apelar, vamos dizer, para uma expressão indireta. Né? O próprio você, vós me seja uma expressão indireta, é como se fosse vossa excelência. Quer dizer, você está falando não à pessoa, mas à excelência que você supõe que reside nela, e com um terceiro personagem. Né? Se eu chamo o Lula de vossa excelência, eu não estou me referindo à pessoa dele, mas ao cargo que ele ocupa, que é um terceiro elemento na comunicação. Então, esses rodeios vão se tornando, vamos dizer, cada vez mais complicados e tornando a comunicação cada vez mais difícil. Tá certo? Tanto que, viajando pelo mundo, você observa que em nenhum país a distância entre a linguagem formal, vamos dizer, de um discurso, de um livro, de um tratado científico, é tão distante da língua corrente como no Brasil. São praticamente duas línguas. Se você escrever na língua que o povão fala, ninguém entende. E, mais ainda, isso é uma língua de curta duração. Porque você tem os elementos de gíria, tem as construções improvisadas, que dentro de 2 anos as pessoas não conhecem mais. Por exemplo, você experimenta em pegar um exemplar do Pasquim, o jornal Pasquim, que nos anos 70 era, vamos dizer, a língua da juventude carioca. O Pasquim hoje se tornou incompreensível. É mais fácil você ler Camilo Castelo Branco do que ler o Pasquim, porque aquela língua toda se perdeu.